Então, aqui, então, a gente segue a segunda parte, né? Que é a segunda página do trabalho, tá? Vamos continuar fazendo a revisão, certo, sexto? Agora, continuamos na questão 6, então, tá? Então, aqui a gente, na questão 6, é só a expressão numérica. Não podemos esquecer que primeiro temos que fazer a multiplicação, a divisão e a potência, tá? E por último, o mais e o menos. O mais e o menos sempre do início da linha, tá? A potência, a multiplicação e divisão, aonde ela estiver, tem que ser feito. O que é importante fazer é circular o que eu tenho que fazer primeiro, ó. Eu tenho que fazer essas contas aqui primeiro. O mais e o menos e o mais, a gente não vai fazer agora. Então, eu já posso baixar eles aqui. Esse 1, ó, fica aqui. E agora sim, aqui nesse meio, nesse intervalo, a gente vai colocar o resultado da divisão ou da potência ou, né, do vezes. 5 ao quadrado é como se fosse 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 2 é 6. E agora o mais ou menos do início da linha, então é daqui para lá. Primeiro eu vou fazer o menos. 25 tira 6 é 19. Agora, vou baixar, ó, mais 1. Então, aqui minha resposta é 20. É isso que tem que ser feito na questão 6, tá? Vamos fazer outro exemplo bem rapidinho. Só vou dar um pause e já volto com outro exemplo, tá? Aqui no exemplo 2, ó, eu não tenho multiplicação, nem divisão, nem potência. Então, eu vou começar no início da linha já, ó, de 2 em 2, porque eu não tenho nada para circular para me fazer primeiro. Então, vem o menos primeiro, então eu vou ter que fazer o menos primeiro. 50 tira 22, tá? Se vocês precisarem, vocês podem armar 50 menos 22, tá? E só colocar o resultado aqui, não tem problema, tá certo? Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 4. 8 e aqui 4 fica 28. 28, agora vou botar mais 10. Então, aqui vai dar 38, tá? E agora vou baixar por último esse menos 35. Então, aqui vai ficar 3 a resposta, tá? Então, quando tiver vezes dividir e mais e menos, vezes potência, tem que fazer primeiro. Se tiver só conta de mais e menos, começa no início da conta e vai fazendo o que pede. Se pede menos, faz menos, se pede mais, faz mais, tá? São essas atividades que tem que fazer na questão 6. A questão 7, turma, é da divisão não exata. Então, eu vou usar vírgula ou zero vírgula. O que é interessante lembrar? Que tem que deixar no mínimo 2 números depois da vírgula, tá? Então, eu vou armar ela. 58 dividido por 5. O número mais perto do 5 é o próprio 1. Daí, desconto. Sobrou 0, baixei o 8, ó. Aqui vai dar só 1, porque 2 dá 10, né? Dá 5, sobra 3. Ó, é sobra. Quando é sobra, é só vírgula. E quando eu tenho que aumentar o número que eu baixo, daí é 0, vírgula, tá? Então, aqui eu vou botar uma vírgula, só a vírgula, porque é uma sobra, é o 3. E vai virar 30. Ficou 6, 6 e 5 é 30. Tá? Como eu quero 2 números depois da vírgula, pode botar um 0 aqui que não vai ter problema, tá certo? Aqui tem mais um exemplo, então, 95 dividido por 3. Aqui vai dar 3, 3 vezes 3 dá 9, descontando, dá 0, baixei o 5. E o 5, eu vou mudar aqui o valor, ó, para mim poder usar o 0, vírgula, tá? Vou botar o número 2 aqui, certo? Ó. E daqui vai ficar um 2, e eu vou baixar o 2, ó, tô baixando o 2 aqui de cima. Então, turma, eu vou ter que pôr 0, porque eu vou aumentar o número que eu tô baixando. Aqui não, ó, eu aumentei a sobra. Então, aqui eu vou botar um 0 e uma vírgula, e ele autoriza aumentar o número que eu baixei. 20 mais perto é um 6, que vai dar 18. Sobra um 2 de novo, e daí a gente já sabe que dá outro 6, que dá outro 20, que dá 18 de novo. Depois que eu ponho a vírgula, ele autoriza aumentar sempre, tá? Por isso que eu já fiz como se fosse 20. E eu vi que sobrou a mesma sobra que tinha baixado, ó. Então, sempre vai dar sobrando 2, 2, 2, vai pro infinito, tá? Então, é isso que tem que fazer na questão 7, tá? Deixar no mínimo 2 números depois da vírgula, certo? Vamos para a questão 8.
Turma, aqui na questão 8 são as operações com os números decimais, tá? Qual é a regra da adição, subtração? Vírgula embaixo de vírgula. Então, tá aqui a minha conta, vou botar o 4,1, vou obedecer o 0, vírgula, um número antes, dois números depois. Aqui, como faltou um valor, ó, aproveito para botar o 0, tá? E aí eu faço a operação normal. Então, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 4, certo? Pode acontecer, olha aqui o segundo exemplo, de pôr assim, ó, 6 mais 3 com 89, tá? O que vai acontecer? Esse 6, ele vai receber uma vírgula e 2 zerinhos, para ele poder ficar igual a este, ó. Daí vai ficar R$6,00 mais R$3,89. Aqui, ó, não pode esquecer que o 6 não vai em cima do 9, porque ele não é moeda, ele é um valor inteiro. Inteiro tem que ser com inteiro, tá? 98,9. Certo? Tá aí o exemplo, então, da questão 1 da 8. Vamos para a questão 2, que é subtração. Trouxe agora, então, a subtração. A regra é a mesma, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, eu vou armar ela, ó. Tem que armar, tá? Menos o 3, um número antes da vírgula, vírgula, 2 números depois da vírgula. Nesse que não tem nada, nós vamos colocar um zerinho, tá? Na parte decimal. E temos que pedir emprestado para o 6. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 5. Mas vai ter que pedir um emprestado, porque 5 não tira 9, aqui fica 4. Agora eu posso fazer minha conta, tá? 9 tira 10 tira 9 é 1. 15 tira 9 é 6, tá? 4 tira 3 é 1. Prontinho, tá? Depois que eu ponho o 0 ali, vai ficar organizado, normal. Aqui, gente, ó, 8 tira 6,50. A gente sabe que sobra 1,50, né? Mas como é que vamos armar? Eu vou ter que pôr uma vírgula aqui no 8 e vou ter que pôr uma casa igual a esse outro aqui, ó. Então, vai ficar R$8,0 menos R$6,50. Então, pede emprestado pro 8, ó, esse fica 10 e esse fica 7. 10 tira 5, que é 5. 7 tira 6, que dá 1. Aí, eu consigo chegar no 1,50, tá? Então, essa é a subtração. Prestem atenção que é bem facilzinho. Vamos para a multiplicação. Trouxe aqui, então, a multiplicação. Aqui eu não preciso me preocupar com as casas agora, tá? Eu vou armar a continha primeiro. Esse aqui tem 3 números, esse tem 2, então vou pôr esse em cima. A multiplicação tanto faz, tá? Eu sempre coloco os que tem mais algarismo em cima. 0,52 vezes 3,2. Não precisa pôr vírgula embaixo de vírgula, tá? Aqui vai dar 4, aqui vai dar 10, foi 1. 0 dá 1. 2 risquinhos, tá bom? Do 3 agora. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 5 é 15. Foi 1. 3 dá 0, que vai dar 1. Continha demais. 4, 6, 6 e 1. Agora que vem as casas decimais. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. 2 números, tá? 2 casas. E aqui eu tenho uma casa. Então, aqui eu tenho que deixar 3 casas, tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai aqui, certo? Só no resultado que eu vou olhar aonde vai a vírgula. A mesma coisa aqui, não me preocupa, ó. É 12 vezes 1,6. Ambos têm 2 números, 2 algarismos, então, tanto faz. 6 vezes 2 é 12, foi 1. 6 vezes 1 é 6 e 1, 7. Coloquei risquinho aqui na unidade. Tabuado 1. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Somando, 2, 7, opa, 7 e 2 dá 9, que deu 1. Agora, eu vou contar as casas decimais. Só tem uma casa, só aqui, ó, que não tem nada, não tem vírgula aqui, então não conta. Só essa aqui tem uma casa, então, eu sou obrigada a deixar um número depois da vírgula, só um número. Pronto, é isso que tem que ser feito na questão 3, tá? Vamos para a questão 4 da 8. Aqui eu vim com a divisão. Na divisão, a regra é tirar a vírgula, desde que a parte decimal esteja igual. Aqui eu tenho 2 casas, aqui falta um 0. Agora ficou com 2 e 2. Aí cai fora.
Esse zero antes aqui não vale, então vai ficar 612 dividido por 50, tá? Quanto 50 cabe no 60? Cabe uma. Descontei. Tá? Quanto 50 cabe nesse 112? Cabe duas, que é 100, né? Sobra 12. Aí eu vou ter que pôr uma vírgula, vai ficar 120. Quanto 120 cabe? Quanto 50 cabe? Cabe duas de novo. Que dá 100, sobra 20. Que na verdade vai ser 200, tá? Porque o 20 não cabe, porque eu já pus a vírgula, eu já aumentei como eu preciso. No 200 cabe 4 vezes. 4 dá 200. Descontei, deu 0, tá? Então, a minha resposta aqui é 12,24. O que pode ocorrer é quando o número é inteiro. Por exemplo, vamos fazer o exemplo 2 aqui. Vamos pensar 24 dividido por... Tanto faz o lado, tá? 0,3. 0,4. Pode ser. Olha, aqui eu tenho uma casa decimal aqui eu não tenho. Então, eu tenho que colocar uma vírgula e colocar um zero, tá? Pra ficar igual, ó. Uma casa aqui e uma casa aqui. Aí, eu posso pôr fora. Vai ficar 240 dividido por 4. Tá? Ah, mas se fosse o contrário, prof, fosse assim, ó. Vamos fazer outro exemplo. Rapidinho, para não demorar muito o vídeo. Se fosse 2,4 dividido por 4. Daí, eu teria que pôr uma vírgula aqui no 4, pôr o zero, aí ficou igual uma casa decimal, aí eu tiro. 24 dividido por 40. Ah, mas não dá? Claro que dá. Como eu tenho que aumentar em cima, eu vou ter que sair com 0, vírgula, tô aumentando o valor real, tá? Então, aqui vai dar um 6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 4 é 24. Então, a resposta aqui é 0,6. Então, eu posso aumentar aqui ou aqui, desde que deixe a casa decimal igual, tá? Essa é a regra. E a vírgula surge normal depois das contas, certo? Vamos para a questão 9. A questão 9 é a questão da leitura, tá? Como é que eu leio aqueles resultados que a gente dividiu lá? Antes da vírgula, então, eu botei a vírgula aqui como uma ideia de nós guardarmos. Antes é inteiro. Depois tem 3 palavras que pode usar. Décimo, centésimo, milésimo. Se eu tiver um número, é décimo. 2 números, centésimo. Se tiver 3 números, milésimo. Então, olha, aqui eu tenho 2 números. Então, aqui vai ser centésimo. Aqui eu tenho 3 números. Então, é milésimo. E aqui eu tenho um número depois da vírgula. Então, é décimo. Agora, vamos escrever. Antes tem um valor. Então, eu tenho 2. Então, eu tenho que escrever 2 inteiros, ó, antes da vírgula, 2 inteiros. Agora, depois da vírgula, no lugar da vírgula é o E, o número que você enxerga, 13, tenho 2 números, 13 centésimo, tá? Ó, aqui eu não tenho nada antes da vírgula, então eu não vou escrever nada, eu só tenho 15. 15, então eu tenho 15. 15 o quê? Eu tá na terceira posição, tem 1, 2, 3 números. Então, 3 números é milésimo. Então, é 15 milésimos, tá? Aqui eu tenho um número antes e um número depois. E o número antes é 1 inteiro, tá? 1 inteiro e 6. Um valor depois da vírgula, décimo. Décimo. Prontinho. É isso que tem que fazer na questão 9. Só tem que cuidar com os números tem depois da vírgula. Se é 1 é décimo, 2 centésimo e 3 milésimo. E antes sempre a palavra inteiro quando tem, tá? Vamos para a questão 10. Turma, a questão 10 eu fiz uma revisão então dos 5º ano, tá? Da geometria, coisas básicas. Quantos lados tem na figura? Vocês vão ter que contar quantas linhas tem, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Posso contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 lados. Vamos ver o ângulo. É uma linha que encosta na outra, ó, os cantinhos. Então, aqui tem 1,
Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 4 e aqui tem 5 ângulos. Tem 5 também. Geralmente o lado fecha com o número de ângulos, tá? E qual é o nome dessa figura? Esse aqui é um pentágono. Tá? Um pentágono. Porque ele tem 5 lados, tá? Mas eu coloquei os bem comum para você dar uma pesquisada. É só isso que tem que fazer na questão 10, tá? E encerramos a nosso trabalho avaliativo, tá? Ok? Chegamos no final. Até!